Sempre bonita de volta para todos vocês. Lembrando, nessa tarde fria, a gente tem aí algumas dicas de saúde para você. Vamos falar agora de vida saudável. Acontece muitas vezes de você acordar no outro dia com dor aqui em toda essa região, toda essa parte aqui do maxilar, ou então você sente que os seus dentes estão desgastando. Isso aí pode ser um sintoma de bruxismo. O nome é um pouco estranho, né? Bruxismo, mas enfim, é um nome dado justamente para essa questão de você ranger os dentes. Isso acontece por vários fatores. Quem vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso e até nos orientar, nos dar dicas aí caso a gente esteja tendo esse sintoma, esteja com o próprio bruxismo e não sabe, é a doutora Elisângela Dallazen. Ela que é especialista em implantodontia e também outras especialidades da odontologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda, que linda que você é. Obrigada, Carol, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Doutora, quando a gente fala em bruxismo, é algo que não está limitado só a adultos, né? A gente sabe aí que tem jovens, pessoas de terceira idade, isso aí meio que não tem uma pessoa certa, não escolhe, simplesmente pode acontecer em qualquer um de nós. Aí eu te pergunto, o que é exatamente o bruxismo? Isso mesmo que você estava falando, Carol. O bruxismo é uma ação involuntária que ocorre, em que pode ser tanto o apertar quanto o ranger dos dentes. Só que é feito numa coisa assim, quando você prende assim, isso é o bruxismo. Isso, tanto aquele prender quanto aquele deslize, isso é feito numa intensidade maior que uma força alimentar. A gente tem ali, ó, a primeira imagem mostra bem isso que você está falando, né? Exatamente, essa ação involuntária de ou apertar ou ranger os dentes. Isso geralmente acontece quando eu estou dormindo. Ou não necessariamente? Ocorre tanto o bruxismo noturno quanto o bruxismo diurno. Caramba. Ele acontece. Quais que são as causas, né, para acontecer isso? A causa, Carol, principal, existe a situação que a gente considera ali o emocional, o psicológico, ele é um componente muito forte. Tipo mas o estresse é o que domina, realmente o estresse. Por isso que a gente acaba tendo uma situação que o bruxismo afeta tantas pessoas, né? De diferente, como você mesma falou, de diferentes faixas etárias, porque realmente ele está vinculado a essa questão do estresse. E quais que são os problemas que causa? Porque assim, a gente sabe que algumas vezes pode desgastar os dentes. Outras vezes a pessoa pode ter um problema aqui na própria mandíbula, né? Na hora de mastigar. Ela pode ter uma série de fatores. Quais são esses fatores? Os sintomas que a gente encontra do bruxismo, eles podem ser variados, tanto na manifestação quanto na intensidade. Porque nós temos que lembrar sempre assim, que como a própria imagem mostra, nós temos o quê? A face, ela tem um todo. Entendi. Então, para algumas pessoas, o principal sintoma está relacionado ali próximo àquela imagem que a gente vê, aquele pontinho próximo do ouvido, porque ali nós temos uma articulação. Então, muitas pessoas procuram até um médico porque está com dor de ouvido. Olha. E quando vai ver, não é uma dor articular. Algumas pessoas relatam que sentem os estalos, a hora que eu estou me alimentando eu escuto um barulho, isso também pode ser em decorrência do bruxismo. Situações vinculadas... Dor de cabeça. Sim, entre as situações musculares, como nós temos músculos na face e eles têm diferentes inserções, nós temos alguns mais profundos, alguns mais superficiais. O bruxismo pode estar prejudicando esses músculos, por isso que algumas pessoas relatam, doutora, eu sinto uma dor nessa região, nós temos uma musculatura nessa área. Algumas pessoas relatam cervical, no pescoço, porque tudo isso são grupos da mastigação que quando está fazendo esse movimento, seja do deslizar, seja do apertar, está trabalhando toda essa musculatura facial, apesar dela estar aqui, mas ela tem as inserções mais para a parte cervical, mais para a parte frontal. Então tem um componente muscular e entra também, como você falou, a ação dos dentes.
podendo gerar fratura de dente, Nossa. fratura de restaurações. E o desgaste, como ele está tirando uma parte da estrutura do dente, ele pode gerar sensibilidade também. É que, às vezes as pessoas relatam, nossa, antes eu podia morder um sorvete que eu não sentia, agora já começou a doer, eu já estou sentindo no café quente, eu já não consigo mais morder sorvete. Então começa a gerar limitações. Pode ser isso também. Olha Pode só. ser. Quando que ocorre o bruxismo? A gente estava falando na parte noturna, né? Mas qual que é o ápice dele? Que ele é mais, digamos, mais aflora nas pessoas, né? Na diurna, na noturna, para a gente até poder saber, né? Tem esse comando, puxa, tem que tomar cuidado. Sim, eu te diria assim, ó, muitas pessoas têm e desconhecem. Porque, por exemplo, no bruxismo noturno, a pessoa está dormindo, né? É muito comum que quem está ao lado que descobre. Às vezes Ali, eu ó, atendo a casais que a pessoa, eu não tenho. Daí o acompanhante, não, mas eu escuto o barulho. Então, o noturno, muitas pessoas têm e não sabem. Mas como é esse barulho? Ele é tipo de ranger mesmo, um Exatamente, dente passando no outro? ele é um barulho alto, porque essa ação Assim? de um dente, exatamente, de um dente raspando no outro, como é feito numa força muito intensa, porque ele é um movimento involuntário, ele acaba fazendo esse barulho que quem tem um sono leve, muitas vezes está próximo e escuta. Olha. O bruxismo diurno, ele tem uma situação que depois de orientado, a pessoa até percebe. Depois que a gente tem uma Porque ela está consulta... consciente, né? De dia, ela está acordada, ela vai saber, Exatamente. poxa, mas não é bem assim, eu estou tendo, assim, involuntário, mas está acontecendo. Exatamente. É que depois que a pessoa é orientada, eu sempre converso com os pacientes e digo assim, ó, procure observar se tem situações do teu dia a dia que você observa que você está apertando, que você está rangendo. Na outra consulta, o que as pessoas comentam comigo? Realmente eu notei que quando eu estou no computador, às vezes eu fico muito tempo no computador, quando eu vejo já estou apertando. Sabe, eu penso assim, isso é uma coisa muito comum, isso aqui, ó, pessoa que movimenta a perna, é involuntário, não é? Quando você está um pouquinho tenso, nervoso, você não faz isso aqui, tem gente que faz isso aqui, tem gente que começa a estralar os dedos e pode também firmar o maxilar fazendo bruxismo. E você sabe que são situações do dia a dia. Cotidiano, você nem percebe. Exatamente, tem pessoas que dizem assim, eu observei que quando eu estou correndo, eu estou apertando. Eu observei que eu estou no videogame, estou apertando. Então, acabam sendo situações, eu tive relatos até de pessoas que me disseram assim, nossa, eu comecei a brincar com um cachorrinho que eu ganhei, eu gosto tanto dele, cada vez que eu vou chamar, que eu vou brincar, quando eu vejo, eu já estou apertando. Então, são hábitos que no dia a dia, às vezes acaba adquirindo. Imagine à noite, então, isso, né, involuntariamente. Criança, pode ter bruxismo? Sim, a criança pode. O bruxismo na criança, ele tem uma situação um pouco diferente. Quando a criança está na fase de que ela está trocando os dentes, a gengiva coça bastante. A gengiva fica bem incômoda. Então, o fato da criança estar fazendo o quê? Do fato da criança estar rangendo, muitas vezes, ele está relacionado a esse desconforto que ela está sentindo. Então, eu posso te dizer que o bruxismo na criança, ele tem uma certa frequência. O que é importante para os pais observarem é assim, ela estava rangendo, mas agora aumentou muito. Aumentou a frequência, os dentes estão com desgaste maior e entra num contexto assim, como está essa criança? Aumentou esse ranger de dentes e junto essa criança está mais inquieta, essa criança está mais incomodada. Os pais notam assim que até o psicológico dessa criança está diferente. Aí vale a pena uma investigação, porque aí ele está fugindo daquele padrão que estava acostumado. Entendi. Né? Eu digo que relacionado a isso, Carol, a gente tem até umas situações aí de mitos, né? Porque era muito comum a gente escutar assim, nossa, se você vê uma criança rangendo verme, tá com verme. Não é. Não, essa criança muitas vezes ela tá o quê? Com aquele incômodo da gengiva porque tem um dente que está chegando ali. Olha só, você viu como é bom a gente saber, né? São coisas que a gente não sabe, são assuntos muito importantes a gente ter conhecimento, né, doutora? Em relação ao tratamento, como que funciona o tratamento para poder dar uma
digamos, uma maneirada aí nessa questão de depressão juntamente com o bruxismo? Como que dá uma segurada? Porque se é uma coisa involuntária, eu estou lá dormindo, como é que eu vou saber se eu vou ranger os dentes ou não? Tem que tomar algum antidepressivo? Tem alguma plaquinha, já vi aqui que você trouxe uma plaquinha que a gente vai mostrar agora, para dar uma melhorada nisso, para a pessoa não sofrer, né? Porque vai desgastar dente, vai ter outros fatores aí de dor, né? Que vai acrescentar no dia a dia dela. Muito importante isso que você colocou, Carol. Porque assim, os tratamentos na realidade, a odontologia, ela não vai tratar o estresse. Isso é uma situação realmente que cada pessoa tem que avaliar para ela o que é melhor, que forma Então, aliviar. além do dentista, é bom ela buscar um psicólogo também. Exatamente, tratar, procurar, assim, algumas conseguem liberar um pouco disso no esporte, outras com alguns florais, então vai muito, outros com medicação, como é para cada pessoa. A odontologia trabalha de que forma? Os medicamentos entram sim, nós temos diferentes tipos de medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, diferentes medicamentos, porque tudo depende assim da intensidade de incômodo que a pessoa está vivendo naquele momento. Existem infiltrações, laser terapia para trabalhar nessa musculatura, inativar alguns pontos que já começam a afetar na musculatura. E a placa é um aliado muito importante que nós temos. Essa aqui, né? Exatamente. Mostra pra gente, então. Existem diferentes tipos de placa, mas a placa que a gente mais indica com maior rotina é uma placa de uma resina. Ela é uma resina rígida. Vamos mostrar ali, doutora, ali para ele, ali, essa que placa, quem tem casa consegue ver. ela é de uma resina rígida. E qual que é o objetivo? O objetivo é que ela fique entre os dentes, para quando estiver fazendo aquele movimento do ranger, essa força não fique sobre um dente. Assim, ela tá o quê? Ela tá protegendo todos os dentes. Essa força vai ser distribuída quando estiver acontecendo, e a hora que estiver rangendo, não vai ser o dente contra o dente, vai ter uma placa, então não é o dente que estraga, é a placa que vai desgastar, porque você sabe que mesmo sendo uma placa rígida, pacientes que quebram, pacientes que furam devido à força desse ranger de dentes. Então a placa, a gente costuma chamar ela de placa miorrelaxante, porque o paciente estando com ela, ele vai continuar rangendo os dentes. Só que o que é muito importante é que vai diminuir essa intensidade da força. Então vai melhorar a articulação, ali, né? Exatamente. Ela é miorrelaxante porque ela vai causar um alívio para a musculatura, porque vai diminuir a força. E os dentes não estarão atritando um contra o outro. Você vai ter algo entre eles que vai desgastar antes dos dentes. Então, por isso que a placa é um aliado muito bom que nós temos quando nós falamos do tratamento, porque você sabe que tem pessoas que chegam a ter dificuldade para morder alimentos mais duros. Tem pessoas que até desenvolvem limitações na abertura da boca devido ao bruxismo, porque nós temos intensidades diferentes do problema. E esteticamente, o que ele pode afetar? Afeta. Afeta, Você né? sabe, Carol, que ainda mais vindo no seu programa, sempre bonito, não tem como falar. Não tem como a gente fugir da estética, a gente tem que falar da beleza, não de falar alguma da maneira. beleza. Então, assim, hoje a gente já sabe, nós que estamos acostumados com a odontologia estética que está aí, com os estudos, que dentes desgastados, eles perdem o contorno, eles perdem a forma e isso envelhece o sorriso. E você já viu, envelhecendo o sorriso, envelhece a face também da pessoa. Olha só. Né? Então, ele afeta, além de gerar todo aquele problema relacionado ali ao dente ficar mais sensível, a ter próprias assim, limitações em termos do que está se alimentando, do que está comendo, esteticamente também ele vai afetar por mudar o formato original dos dentes. Entendi. Bom, além dessa questão de estética, como que a gente pode ter a devolução, no caso da saúde dos dentes, em relação ao bruxismo? Eu consigo simplesmente não ter mais o bruxismo, pode acontecer de não existir mais fazendo um tratamento com uma placa dessa, ou é algo que realmente eu não tenho como prever?
eu vou ter sempre, porque é algo de estresse, né? Algo meio psicológico. Como que a gente tem digamos, essa intenção, esse direcionamento para frente? Puxa, até quando eu vou ter bruxismo? Será que tem cura? Né? Como que eu faço para voltar com um brilho nos dentes, com aquela vitalidade de mastigação? Como que eu consigo isso? Excelente pergunta, Carol, porque veja bem, eu sempre digo assim, a partir do momento que descobre que tem o sintoma, a pessoa vai ter que ter aquele estado de proteção, né? De alerta, assim como quando se descobre outras situações que a gente vê de outras doenças, né? Então, como ele tem esse fator emocional, não dá para dizer assim, nunca mais vou ter. Às vezes a pessoa pode passar um bom tempo tranquilo, tudo bem, e de repente um fator desencadear, ou pode ter passado por situações assim, que sempre foi uma pessoa super calma, nunca teve nada, mas aconteceu determinada situação que desencadeou. Então, realmente, quem já tem esse histórico do bruxismo, é muito importante esse controle, esse acompanhamento, tá sempre alerta, tanto a pessoa analisando os sintomas, quanto essa questão também do profissional que está acompanhando para ver como isso está indo. E eu digo assim, para quem já teve essa situação de perder estrutura dental, precisa repor. Claro, esteticamente vai ficar muito mais bonito, muito mais adequado, porque você vai devolver ao dente o que ele tinha e perdeu, mas eu também entro numa situação funcional, porque a partir do momento que o bruxismo está desgastando, ele está desgastando a última camada do dente, que é a camada mais mineralizada, que é a camada mais resistente. As camadas internas, elas desgastam com uma facilidade muito maior. Então, depois que perdeu aquela camada externa e expôs uma camada interna, essa progressão vai ser muito rápida. Então, é importante, sim, se preocupar com a devolução do formato, da anatomia do dente, que a gente chama, né? Para quê? Para ter um sorriso harmonioso e para impedir essa perda acelerada que vai acontecer. Hoje nós temos, assim, diferentes materiais, diferentes indicações, mas indicações muito boas eu colocaria para você as facetas. Elas estão aí. Hoje nós temos uma situação muito boa, Carol, que a odontologia, ela tem diferentes tipos de materiais que conseguem trabalhar de uma forma muito menos invasiva, materiais com espessuras muito finas. Então, hoje nós conseguimos trabalhar com coisas muito boas. Que bom, doutora. E para quem está assistindo a gente, gostou da nossa entrevista e quer marcar uma consulta com você, como que essas pessoas fazem? Pode entrar em contato com a gente no telefone 3013 6707. Tá ali, vamos colocar então o GC. 3079-6713, isso? Isso, então são os dois. São os dois, né? Exatamente, então... 3079-6713 e, como eu comentei com você, o 3013-6707. Obrigada, viu, doutora? Adorei conhecê-la. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço aí, né, toda a sua orientação pra gente. E você não saia daí que a gente já volta. Vamos falar de podologia, quais os tratamentos e as prevenções. Não saia daí.